Há poder em suas palavras. Dom Gosset, capítulo 18 de 19. Ele pode. Um jovem descobriu um veio de ouro lá no alto das montanhas. Precisava de forças para explorá-lo. Precisava de dinheiro. Precisava de conhecimentos. Lutou e trabalhou e fracassou. Assentado uma noite depois de um duro dia de trabalho, cansado como nunca, disse para si mesmo: vou descobrir qual é o problema, porque simplesmente não consigo ir adiante. Eu sei que o ouro está lá, mas não consigo tirá-lo. Acontece que não sei nada a respeito desta rocha. Não sei nada sobre geologia e não sei muita coisa sobre mineração. Vou descer à cidade para obter algumas respostas. Desceu à cidade, foi procurar o diretor do departamento de mineração da universidade local e apresentou o seu caso honesto e francamente ao perito. O professor o chamou um engenheiro em mineração ao qual o jovem contou a sua história. O engenheiro concordou em ir com ele para ver o veio de ouro e então lhe dar o seu conselho depois de verificar os resultados de testes feitos no veio. Os dois homens levaram cerca de uma semana até chegar ao local. Depois que o engenheiro explorou a montanha e fez certos testes rudimentares do minério, disse: há milhões de dólares em ouro aqui. Mas será preciso muito dinheiro para retirar o ouro. Você tem duas escolhas: organizar uma sociedade acionista para levantar o dinheiro suficiente a fim de explorar a mina, ou vender esta propriedade. O que você vai fazer? O jovem respondeu sem hesitar: vou explorá-la. Aquele jovem levou um ano em duros treinamentos e estudos. Entregou-se completamente àquilo. Nos longos meses de inverno, exauriu-se até que, quando chegou a primavera, estava preparado. Tinha obtido os conhecimentos necessários. O veio era tudo aquilo que o engenheiro em Minas dissera. Dentro de alguns curtos anos, aquele jovem tornara-se um milionário. Esta história é uma parábola moderna. Aquele jovem descobriu que possuía uma coisa de grande valor, mas não sabia como chegar até lá, como explorar, como reivindicar suas grandes riquezas. O jovem viu-se, então, diante de uma decisão, uma escolha: assumir ou abandonar. Sua decisão, vou explorá-la, fez a diferença. A questão, entretanto, não ficou resolvida aí, pois depois de enunciar as palavras de sua decisão, teve de agir de acordo. Exigiu estudos, sacrifícios e dedicação. No final do período de preparação, colheu a recompensa por todos os dias que gastou preparando-se. Exatamente o mesmo acontece conosco no que se refere ao lugar que reconhecemos que Deus tem em nossas vidas. Você pode descobrir Deus. Isto você faz lendo e ouvindo a palavra. Você vai a Deus, o único que tem a resposta para a sua vida. Estudando, você percebe a grandeza das palavras divinas, mas também percebe suas próprias limitações. Então chega o momento em que você precisa mais do que simplesmente saber a respeito das promessas de Deus. Você terá de decidir: vou explorá-las. A recompensa, muito maior do que os milhões que o jovem extraiu da mina, surgirá à medida que você viver sua vida estudando, dedicando-se e servindo. Mateus 19:26 diz: Jesus, fitando neles, nos discípulos, o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aqui nestas palavras está a resposta para qualquer dilema no qual você possa se encontrar um dia. As palavras que você escolher então para crer e citar modelarão sua vida. Às vezes, quando alguma coisa parece particularmente impossível para mim, digo: é possível. Para os homens isto é impossível, mas para Deus é possível. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isto não é impossível, mas possível. É possível para ele. O problema com muitas pessoas é que desejam que Deus cumpra suas promessas facilmente. Em Mateus 7:13, Jesus advertiu: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus Cristo é a porta que leva à vida. Deus espera que todos nós lhe entreguemos nosso ser para que ele possa cumprir sua capacidade de receber essas coisas que buscamos, dizendo mais ou menos isto: tive uma oportunidade, mas tudo foi contra mim, ou, não conheci as pessoas certas. Essas desculpas são palavras que Deus não deseja ouvir. Deus deseja ouvir-nos dizer: para Deus todas as coisas são possíveis. Num certo verão hospedamos o Dr. Lynn Jones, diretor da Missão Eslava Oriental da Austrália e Nova Zelândia. Este homem é uma das pessoas mais estimulantes que eu já conheci. Ele é vibrante, otimista e consagrado ao Senhor. Não se cansa em viajar pelo mundo inteiro trabalhando para Deus. Ali na sala de estar de nossa família, o Dr. Jones contou-nos um importante segredo para o seu sucesso na obra de Deus. Anos atrás fui ao dicionário e literalmente risquei a palavra impossível. A Bíblia nos diz: para Deus as coisas são possíveis. Considerando que para Deus não existe o impossível, e considerando que lhe entreguei minha vida e estou ligado com ele, meu Pai, por que daria considerando que lhe entreguei minha vida e estou ligado com ele, meu Pai, por que daria menor atenção à palavra impossível? Considero que o impossível não existe, pois a palavra de Deus me diz isso. Quando repito aquelas palavras de Deus, elas se tornam o meu sustento em tudo o que faço. Mateus 9:2.27-30 nos dá a narrativa de Jesus usando este princípio com os dois homens cegos que se encontraram com ele um dia quando saía de Nazaré.
Esses dois cegos confiantes seguiram Jesus de perto, gritando e o chamando: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou na casa para a qual se dirigia, os dois cegos, temendo que ele não lhes desse nenhuma atenção, seguiram-no. Jesus virou-se para eles e disse: vocês creem que sou capaz de fazer isto? Oh! Sim, Senhor. Nós cremos, eles exclamaram juntos. Então ele tocou os olhos deles e disse: seja feito de acordo com a sua fé. E seus olhos se abriram. Primeiro Jesus exigiu sua franca declaração audível antes de curar aqueles dois cegos de confirmação de sua crença. Como foram importantes aquelas palavras! Que proveito receberam cumprindo aquele simples pedido de Jesus? Jesus sabia que criam, mas queria ouvi-los declarando-o. Então, sabendo que falavam a verdade, atendeu-os por causa de sua fé. Algum tempo atrás ouvi contar uma experiência de um ministro que fazia uma viagem por diversas cidades estrangeiras. O país do qual estava partindo era quase medieval em seus primitivos padrões de vida. Toda a água tinha de ser fervida para se poder bebê-la. Todas as frutas comestíveis tinham de ser descascadas. Todos os viajantes tinham de tomar extremos cuidados para não contrair certas enfermidades dolorosas que os habitantes daquele país tinham de aceitar como coisas comuns e inevitáveis. O ministro preparava-se para entrar num país que era totalmente diferente. O alimento ali não oferecia perigos. As condições higiênicas eram irrepreensíveis. Os cidadãos ali desfrutavam de um razoável grau de prosperidade. Jamais me esquecerei, disse o um razoável grau de prosperidade. Jamais me esquecerei, disse o viajante, como foi estranho sair do ônibus minúsculo que me levou à fronteira para que eu pudesse atravessar a estreita faixa de terra que separava aqueles dois países. Subi no moderno ônibus de ar-condicionado do outro lado. Realizei esta transferência mais que bem-vinda simplesmente apresentando meu passaporte. Temos passaportes para Deus. Nosso passaporte é o sangue de Jesus Cristo. Temos de usar nossas palavras para expressar nosso honesto desejo de lhe pertencer. Então temos de demonstrar nossos direitos de sermos aceitos declarando nossa crença em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não podemos nos salvar a nós mesmos por nossos próprios esforços, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se você tão somente compreender estas verdades e as declarar, Deus abrirá portas que você antes considerou barreiras impossíveis de transpor. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passaporte de uma vida de amizade tentando andar sozinho para a vida na qual todas as suas responsabilidades passam a ser dele e todas as suas necessidades são supridas. Uma mulher em Los Angeles me disse que tinha desenvolvido um ódio íntimo contra os parentes do seu marido por causa da maneira pela qual a tratavam. Este não é um problema incomum. Perguntei-lhe se dera a Deus uma oportunidade de tirar dela tais sentimentos. Disse-lhe que falasse ao Senhor sobre o assunto tão franca e honestamente quanto falara comigo. Quando o fez, descobriu que o Espírito de Deus operou em seu benefício e ajudou. Quando expulsou aqueles sentimentos de ressentimento de sua mente, experimentou um grande alívio. E, mais importante, ela não os entregou ao Senhor parcialmente para depois retomá-los novamente. Quando me encontrei com ela mais tarde, todo o problema fora a entrega ao Senhor, deixara com ele o seu fardo, e descobrira que Deus estava cuidando dele. Quando começou a demonstrar maior amor aos seus parentes, descobriu que eles também corresponderam com amor. Qual é o lugar que Deus diz ocupar em sua vida? Os Salmos. Qual é o lugar que Deus diz ocupar em sua vida? Os Salmos 55:22 dá-lhe as suas palavras: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Eis o maior de todos os levantadores de peso que o mundo já conheceu. Não tem comparação. Transforme essas palavras em suas palavras, pois Ele diz que sustentará você. Você não tem nenhuma necessidade grande demais ou pequena demais para que Deus não responda se tão somente ouvir seu pedido e crer inteiramente que Deus há de resolvê-la para você. Lembre-se, foi ele que disse: para Deus todas as coisas são possíveis. Austin Barton contou-me esta história de uma lição que aprendeu de um orador inglês, o irmão Brewwood. Ele transmitira a Austin Barton a seguinte orientação: lembre-se do poder de suas palavras. Quando pedir a Deus alguma coisa, não o limite. Se você precisar de $100, diga ao Senhor: preciso de $100 ou mais. Se você precisa de $200, diga ao Senhor: preciso de $200 ou mais. Se você precisar de $1.000, diga ao Senhor: preciso de $1.000 ou mais. Mas dê ao Senhor a oportunidade de atender abundantemente àquilo que você lhe pedir. Concordo que nossas palavras produzirão exatamente o que dizemos. Se você está vivendo uma vida miserável, resolva-se hoje a mudá-la. Depois de resolver mudá-la, fale sobre isto com Deus. Fale sobre isto em qualquer lugar. Aguarde o acontecimento de grandes coisas, pois Deus será o seu provedor. Ele será, se suas palavras o permitirem. O que você diz determina o que você recebe. Geralmente nós nos tornamos o nosso próprio problema. Em lugar de ser parte da resposta, continuamos sendo parte do problema. Imagine que seus sentidos tenham revelado que você está em grandes necessidades financeiras. A palavra declara: e o meu Deus há de suprir cada uma de suas necessidades. Filipenses 4:19. Você tem de chamar a atenção de Deus para o dinheiro que falta. Você precisa ter certeza do que você espera dele. Recuse-se a ser intimidado.
Recuse-se a ser intimidado por seus sentimentos. Saiba que maior é Deus que está em você do que as outras forças que o cercam. As forças que se lhe opõem são seus sentidos, seus sentimentos. O poder que está em você é Deus operando em sua vida. Depois fale. Faça suas palavras expressar a verdade sobre o que Deus significa para você, sobre sua união e sociedade com Deus. Afirme que Ele é aquele que o apoia e lhe fornece o capital para suprir suas necessidades. Dê-lhe crédito por sua capacidade e sua sabedoria. Tenha coragem de confessar em voz alta para o mundo ouvir a sua confiança no sucesso que jaz em sua graça conforme Ele a demonstra a você. Deus há de recompensar tal compromisso. Só com Ele torna-se possível fazer todas as coisas. Lembro-me de uma mulher que assistia a uma de nossas reuniões. Muitas pessoas tinham orado por ela, mas ela continuava carregando o seu fardo. Um dia preguei sobre o assunto de Satanás procurar manter-nos conscientes de pecado. Isto impede nossa fé e, Satanás tenta fazer todos os dias de nossa vida. Ele o faz levantando dúvidas em sua mente. Ele vai lhe dizer que Deus nunca o perdoou pelo que você fez. Ou ele lhe diz que há muito pecado em sua vida para que você possa agradar a Deus. Essa mulher, que se identificou como Sra. Blyne, procurou-me depois do culto. Obviamente parecia perturbada. Derramou diante de mim suas muitas tentativas de ser curada. Depois, deixou escapar de sopetão, mas agora sei por que minha fé não produzia resultados. Cometi um terrível pecado há 25 anos e Deus nunca me perdoou. Eu lhe perguntei, a senhora pode me dizer que pecado foi? Ela respondeu, menti a respeito de uma parenta minha. Insinuei ao marido dela que ela não lhe era fiel. O problema terrível que se seguiu quase levou aqueles dois à separação, e houve divisão em toda a minha família por causa de minhas observações. Dei-lhe para ler as palavras de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, esta é a nossa parte nesta transação divina, confessar nossos pecados a Deus. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é a parte de Deus. A Sra. Blyne continuou argumentando, mas, irmão, você tem clamado e tem orado muitas vezes a Deus para que me perdoe esse erro terrível que cometi, mas não adiantou nada. Minha resposta foi rápida e brusca. Sra. Blyne, não creio que a senhora perceba o que está dizendo. Quando a senhora me diz que confessou seu pecado a Deus e que Ele não a perdoou, a senhora está contradizendo a Deus. O que a senhora está dizendo não é verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus não é um homem para que possa mentir. Deus faz o que diz. Deus cumpre a sua palavra. Então ela suplicou-me, que devo fazer então? Simplesmente aceite a palavra de Deus ao pé da letra, declarei. Uma vez que Deus disse que seria fiel e justo para perdoar e nos purificar de todos os pecados quando os confessássemos, aceite a palavra dele. Quer a senhora sinta o perdão ou não, Deus prometeu e assim é. Comece agradecendo-lhe por sua graça e misericórdia. A mulher afastou-se para ficar sozinha e orar. Mais tarde, quando a vi novamente, estava louvando a Deus pela certeza de que seus pecados, até os que tinham 25 anos, foram todos perdoados. Quando você declara uma coisa, está realmente decretando aquela coisa em sua vida. Se você decreta que não recebeu perdão, não terá nenhum perdão. Mas se você decreta que os recursos divinos são seus, então você terá seus recursos. Em Marcos 11, Jesus disse, se alguém disser, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Com suas palavras, você estabelece em sua vida o lugar exato que Deus vai ocupar nela. Sua oração deveria ser, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, 14. Medite bastante, mas tome o cuidado de que as suas meditações sejam governadas pela palavra de Deus. Sua conduta é principalmente determinada por pensamentos do passado. Você cessar ou meditar muito e profundamente sem que seus pensamentos se materializem em atos e palavras. Como é importantíssimo que você submeta a Deus o primeiro lugar em sua vida. Você estará submetendo sua mente e espírito como canais através dos quais Deus pode pensar os pensamentos dele. Por isso agradecemos e louvamos o Senhor. Não protele e não desista. Sempre espere o melhor, sempre. Jamais espere o pior, jamais. Espere um milagre. É a sua atitude para com a vida que dá forma à sua vida. Você sempre obtém exatamente o que você espera, bom ou mal. Espere o bem e você o terá, espere o mal, e também o obterá. Esperando com atitude de oração, agora mesmo você está decidindo que você e suas circunstâncias serão amanhã. O homem junto à porta formosa olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Ele esperou alguma coisa e a obteve. Espere milagres de sua vida e os milagres farão parte dela, tal como um milagre que aconteceu ao aleijado sem esperanças junto ao portão. Seja uma pessoa que diz, Deus pode fazer coisas e Deus fará coisas. Por meu intermédio traço. Isto não é egoísmo, é 100% bíblico. Hebreus 11 nos fala de homens e mulheres que fizeram coisas. Você também pode fazer coisas, qualquer coisa que o Senhor desejar que seja feita. O segredo da vitória é ação e persistência. Não adie e não desista. Os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. A fé que se esforça sempre consegue coisas. Viva agora, hoje, nunca no amanhã.
Não digo o que você faria se as circunstâncias fossem a seu favor, ou se você tivesse dinheiro, ou se você tivesse cultura, ou se você tivesse oportunidades. Varra de sua vida esse e saia conquistando. Pare de sonhar com uma vida agradável que você aguarda para o próximo ano, ou daqui a 10 anos. Comece a viver agora mesmo o máximo de sua vida. 6. Seja grande para Deus agora. Perdoe os outros agora. Seja ousado e corajoso agora. Não deixe a vida positiva e construtiva para um futuro vago e indefinido. 7. Recuse-se ser dominado pelo medo. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó 13:25. Seja o que for que você teme continuamente, você receberá. Não culpe a falta de sorte, o infortúnio, o destino ou outras pessoas. Você pediu, dando lugar ao medo. Você é o seu próprio maior inimigo, seu maior perturbador. Tenha certeza, aquilo que você teme lhe sobrevirá. Mude isso agora mesmo, afirmando: o medo não tem lugar em meu coração, pois Deus não me deu espírito de temor. Final do capítulo 18 de 19. Há poder em